estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Juliana. Para a aula de hoje, como sempre acontece, separe os materiais necessários, o caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula de língua portuguesa, se organizem e eu já volto. Então, o tema da nossa aula de hoje é sustentabilidade. Então, vejam que essa imagem que eu trouxe é uma engrenagem, né? É o chamado tripé da sustentabilidade. E esse tripé é baseado em 3 princípios: o princípio social, o ambiental e o econômico. Esses 3 fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Uma parte desse tripé é a questão ambiental, que engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, entre outros aspectos. A outra parte dessa engrenagem é a questão ambiental, que se refere aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, né, a comunidade ou as empresas. A outra parte desse tripé são as questões econômicas, que são relacionadas à produção, à distribuição e o consumo de bens e serviços. Então, a economia, portanto, deve considerar a questão social e a questão ambiental. Daqui a pouquinho a gente vai ler um texto e nós vamos conseguir entender um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tripé da sustentabilidade. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, 2 definições de sustentabilidade, né? Uma delas é: sustentabilidade é a busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais, não comprometendo as próximas gerações. O outro conceito de sustentabilidade refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Então vejam que ali tem uma balança, né? E essa balança está em equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer, que são os recursos naturais, né? E do outro lado dessa balança, tem a qualidade de vida das pessoas, que depende diretamente desses recursos naturais. Então, agora a gente vai ler um texto que vai explicar para nós um pouquinho melhor como funciona isso. Venham comigo aqui para a leitura do texto. Sustentabilidade. São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. A poluição, a destruição de hábitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade são apenas alguns dos exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade. Uma das palavras mais utilizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos impactos negativos causados pelo homem é sustentabilidade, termo que possui os mais variados significados. Em biologia, por exemplo, relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de recuperarem-se das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento, e nesse caso referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais
e conseguir atender às necessidades da população atual, que seria o desenvolvimento sustentável, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. De uma maneira geral, podemos falar que a sustentabilidade é a capacidade de manter-se. Quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não se esgotando facilmente. Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca a escassez ou esgotamento de recursos e permite que esses atendam às necessidades das futuras gerações e também às nossas. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor sobre o que é sustentabilidade, um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, eu trouxe aqui uma atividade para que vocês respondam se a assertiva que eu coloquei ali é verdadeira ou é falsa. Então, nessa atividade eu quero que vocês lembrem do que já foi comentado e me digam se o que está escrito ali é verdadeiro ou é falso. Então, vamos lá. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o que é sustentabilidade, desafio você a jogar comigo o jogo do verdadeiro ou falso. A primeira frase. A poluição, a destruição de hábitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade são exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade. Será que isso é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? Pensem rapidinho e eu já volto para a gente discutir a resposta. E agora que vocês leram aquela frase, o que vocês acham? Que ela é uma frase verdadeira ou é uma frase falsa? Então aqui a gente viu que é verdadeiro e o trecho do texto que comprova isso é: são cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. A poluição, a destruição de hábitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade são apenas alguns dos exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade. Agora, a próxima análise que vocês vão fazer. Será que essa frase é verdadeira ou é falsa? A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento, e nesse caso, referir-se às maneiras de permitir o esgotamento dos nossos recursos naturais e das necessidades da população atual. Então prestem bem atenção, releiam novamente essa frase e me digam se ela é verdadeira ou falsa. Voltando aqui com a resposta, o que será que vocês colocaram? Então aqui vocês tinham que prestar bem atenção na palavrinha permitir, né?
Permitir o esgotamento. Então, essa frase é falsa. O trecho do texto que comprova isso é: a sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento. E nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. Então, o desenvolvimento sustentável pensa em evitar o esgotamento dos recursos naturais, né? E não permitir o esgotamento. Então, essa é uma afirmativa falsa. Próxima lá para vocês pensarem. A palavra sustentabilidade pode relacionar-se com a capacidade dos ecossistemas recuperarem-se das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. Portanto, a natureza é autossustentável e não há necessidade de nos preocuparmos com a renovação dos recursos naturais. Lembrando que autossustentável é o que se mantém sozinho, né? Então analisem lá com calma e eu já volto para a gente discutir. Aqui é importante vocês analisarem que nessa frase está dizendo que a natureza é autossustentável, então ela se sustenta sozinha e não há necessidade de nos preocuparmos com a renovação dos recursos naturais. Só que quando a gente estuda a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a gente entende que é exatamente o contrário disso, né? Então, essa frase não é verdadeira, ela é falsa. E o trecho do texto que justifica isso é: quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não se esgotando facilmente. Mas para que eles não se esgotem facilmente, a gente tem que usar de maneira sustentável os recursos naturais, ok? Então, por isso que essa é falsa. Agora a gente vai para a continuação do texto, a continuação do mesmo texto, ok? Vamos lá. É importante discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável porque a cada dia mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem. É comum, por exemplo, vermos nos jornais e em sites na internet a falta de água e o racionamento de energia em vários locais do Brasil. Isso não é consequência apenas de má administração, ocorrendo também em razão do uso irracional e excessivo do que nos é oferecido. O desenvolvimento sustentável necessita de planejamento e da participação de todas as esferas da população. É necessário analisar cuidadosamente o quanto já gastamos dos recursos e quanto ainda nos resta. Devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar
e seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações. Então aqui vamos continuar agora com o verdadeiro ou falso, agora com esse outro trecho do texto que foi lido. Então venham comigo aqui. O tema sustentabilidade é importante porque os problemas ambientais estão afetando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Como exemplo disso, podemos citar a falta de água e o racionamento de energia em várias partes do país. Será que essa frase é verdadeira ou é falsa de acordo com o texto? Pensem e eu já volto. Então, voltando aqui, vamos analisar, será que essa frase é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira, né? E o trecho que comprova isso é importante discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, porque cada dia mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem. É comum, por exemplo, vermos nos jornais e em sites na internet a falta de água e o racionamento de energia em vários locais do Brasil. Então aqui é verdadeiro, né? Vamos para a próxima. Será que essa frase é verdadeira ou é falsa? Pensar em sustentabilidade é dever somente dos políticos, que devem pensar em possibilidades para que a população possa viver de maneira sustentável sem agredir a natureza. E aí, o que vocês acham? Isso é uma afirmação verdadeira ou falsa?
Voltando aqui, então, o que vocês assinalaram? Será que pensar em sustentabilidade é dever somente dos políticos, que devem pensar em possibilidades para que a população possa viver de maneira sustentável, sem agredir a natureza? Não, né? Não é dever somente dos políticos. Então, venham comigo aqui para o trecho que nos mostra que não é dever somente dos políticos. O desenvolvimento sustentável necessita de planejamento e da participação de todas as esferas da população. É necessário analisar cuidadosamente o quanto já gastamos os recursos e quanto ainda nos resta. Devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar e seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações. Então, é dever de todos nós. Todos nós podemos fazer um pouquinho para ajudar no desenvolvimento sustentável, viver de forma sustentável. Agora, vamos reler um outro trecho do texto. Devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar e seu uso consciente é fundamental para não comprometer a vida das futuras gerações. Agora eu deixei uma atividade para vocês, onde vocês vão ter que escrever uma dica que você considera importante para que possamos utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. Então, como que vocês podem ajudar a natureza, ajudar a viver de maneira sustentável, fazendo pequenas coisas, né? Pequenos gestos em casa ou na escola. Então, vocês vão pensar sobre isso e escrever alguma dica importante para que possamos utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. Pensem com atenção e eu já volto com algumas dicas.
voltando aqui com as dicas, né, que a gente considera importante para utilizar os recursos naturais de maneira sustentável. Eu coloquei aqui algumas dicas bem simples que a gente pode fazer em casa todos os dias, né? Então, reduzir o uso de papel, economizar energia, economizar água, adotar práticas de reciclagem, não poluir, entre tantas outras. Então agora a gente vai ler o trecho do texto novamente e fazer um outro tipo de análise. Venham comigo aqui. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento, e nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. Outro trecho do texto. Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca escassez ou esgotamento de recursos e permite que esses atendam às necessidades das futuras gerações e também das nossas. Então percebam que nesses dois trechos tem um termo em destaque, né? O termo as. E esse termo as aparece com um acento grave, né? Então, hoje a gente vai entender o que é esse acento grave. A gente chama de A craseado. Então, o que significa isso? Quando que a gente usa esse A craseado? Então, voltem comigo aqui. Vocês percebam que o as craseado significa que tem ali um A, que é uma preposição, mais o A, que é um artigo, e formou esse A com crase, ok? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso agora. Então, o que é a crase? A crase é o nome dado à fusão de duas vogais idênticas, o A mais o A preposição mais o A artigo, né? E quando essa fusão acontece, terá a indicação através do uso do acento grave, né? Lembrando que o artigo é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo, sendo variável em gênero e em número. Por exemplo, a boneca, esse a é um artigo. As bonecas, esse as também é um artigo que vai fazer referência a bonecas, vai concordar com bonecas, né? As preposições são palavras usadas para marcar as relações entre as palavras de um texto. As preposições são unidades linguísticas que dependem de outras para fazer sentido, né? Então, elas não aparecem sozinhas no discurso, porque servem para estabelecer a ligação entre dois termos dentro do texto. Então, agora a gente vai entender um pouquinho sobre algumas regras do uso da crase. Então, aqui eu trouxe algumas regras de uso, não são todas. Então, a crase é um estudo bem aprofundado que a gente vai fazer no decorrer das aulas, né? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, regras de uso de crase. Então, vamos lá. A regra número 1. A crase deve ser empregada apenas antes de palavras femininas, então a gente não usa crase antes de palavras masculinas. 2. Emprega-se a crase em expressões que indicam hora específica, como no exemplo, iremos à festa às 11 horas. Eles foram ao jogo de futebol às 15 horas. Então aqui trouxe 2 horas específicas, né? 11 horas e 15 horas, então tem a crase lá. 3. Quando acompanham verbos que indicam destino, ir, voltar e vir, vou à padaria, vamos juntos à praia, são as que vão crase, né? E a regra número 4, usa-se crases antes das expressões à moda de ou à maneira de. Gostaria de uma pizza à moda da casa. Então agora a gente vai ver uma dica importante sobre o uso da crase. Ela vai ajudar vocês em várias situações que vocês não saibam se vai crase ou se não vai crase. Então, vamos aqui com a dica. Substitua o que vem depois do artigo a por um termo masculino da mesma classe gramatical. Se você precisar de ao, a frase tem crase. Como assim? Vamos entender isso por meio do exemplo. Primeiro exemplo lá. Pensar de maneira sustentável é fazer o bem às futuras gerações. Então vejam que futuras é uma palavra no feminino, né? Para a gente saber se esse as que vem antes de futuras tem crase, vamos substituir a palavra futuras
por uma palavra no masculino. E ficaria assim: pensar de maneira sustentável é fazer bem ao futuro. Então vejam que quando eu substituí a palavra futuras pela palavra futuro, veio um ao. E quando esse ao aparece nessa substituição, significa que o as vai ter crase, ou o a vai ter crase, ok? Vejam a diferença desse segundo exemplo que eu trouxe logo abaixo. A sustentabilidade é importante para a natureza. Então aqui não tem crase. A natureza não tem crase nesse exemplo. Quando a gente substitui a natureza, a palavra natureza, por um termo no masculino, que aqui seria meio ambiente, vejam como fica. A sustentabilidade é importante para o meio ambiente. Então vejam que quando eu fiz essa substituição de natureza para meio ambiente, não apareceu o termo ao, apareceu somente ali a palavra o. Então aqui nesse caso não vai crase, ok? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso na sequência. Voltando ao texto. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento, e nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. Perceba que o acento grave que indica crase antecede a palavra maneiras. Veja o que acontece se substituirmos essa palavra por uma palavra masculina. Então, quando a gente substitui maneiras por uma palavra masculina, fica assim: refere-se aos modos de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais. Então, quando eu substituir a palavra maneiras pela palavra modos, apareceu o o ali, ficou aos modos. Então, significa que as maneiras também têm crase. Então, aqui, modos é um substantivo masculino, maneiras é um substantivo feminino. Então, quando eu substituir maneiras por modos, aparece ali o aos, né? Aos modos. Isso significa que as maneiras, nesse caso, né, referir-se às maneiras, aparece o a craseado. Então, comparando aqui com o exemplo anterior, né, a sustentabilidade é importante para a natureza. Quando eu substituo a palavra natureza por uma palavra masculino, fica a sustentabilidade é importante para o meio ambiente, indicando que ali não tem crase, porque esse a é somente um artigo, não tem uma preposição junto com ela, ok? Então agora vamos praticar um pouquinho. Deixei aqui um exercício para vocês preencherem as lacunas. Aí vocês vão analisar o contexto da frase e completar com a sem crase, a com crase ou as e as com ou sem crase. Analisem o contexto e façam com atenção e eu já volto com a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta do exercício, vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá. A sustentabilidade relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de recuperarem-se das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. Então, aqui a gente tem somente um artigo, nesse caso não tem a crase. Na B, acontece da mesma forma, ali no início da frase é só um artigo, então é a sustentabilidade, também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento. Na questão C, um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca escassez ou esgotamento de recursos naturais e permite que estes atendam às necessidades das futuras gerações e também às nossas. Então percebam que nesse caso o A com crase aparece. Aqui uma maneira de vocês pensarem também sobre esse A craseado é que quem atende a alguma coisa. E nesse caso está atendendo às necessidades. Então, esses dois As juntos formam o A craseado, ok? E na D, a sustentabilidade pode referir-se à maneira como cuidamos da natureza e dos recursos que elas nos dá. Então, aqui também aparece o A craseado. Uma outra maneira de pensar é a seguinte: quem se refere a alguma coisa. E no caso do exercício, a maneira. Então, esse referir-se a e a maneira forma o A craseado, ok? Agora eu vou deixar aqui um desafio para que vocês escrevam um parágrafo sobre o tema dessa aula. E para vocês escreverem esse parágrafo, eu vou pedir para que vocês utilizem pelo menos uma vez o A craseado. Então, pensem em tudo que a gente conversou nessa aula sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e escrevam um parágrafo para mim sobre esse tema e dentro desse parágrafo utilize o A craseado, ok? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem.
Então, agora que vocês escreveram, eu deixei aqui uma sugestão de resposta. Essa atividade é uma atividade um pouco mais difícil, que exigiria um pouquinho mais de vocês, mas se também não conseguiram escrever, fica ok. Nas próximas aulas a gente também vai se aprofundar um pouco mais nessas questões de crase. Então, quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu, fica tranquilo. Eu trouxe aqui uma sugestão para a gente entender juntos como funciona a crase no exemplo que eu trouxe. Vamos lá. Viver de maneira sustentável é pensar nos recursos naturais aliados às necessidades da população atual. Ó, o A com crase ali. As ações sustentáveis são práticas realizadas de maneira individual ou coletiva, que produzem como resultado a preservação dos recursos ambientais e também remetem à preocupação econômica e social na preservação do meio ambiente. Então aqui eu trouxe um parágrafo pequeno e nesse parágrafo eu utilizei 2 vezes o A craseado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.